Você já parou para observar que existem pessoas que, mesmo perdendo tudo em uma crise, recuperam sua fortuna em tempo recorde? E outras que, ao ganharem uma bolada inesperada, terminam mais pobres do que começaram? Isso acontece porque a riqueza não é um número na tela de um aplicativo bancário. A riqueza é um estado de consciência. Como T.Harv Eker nos joga na cara, você tem um projeto financeiro instalado no seu subconsciente. Esse projeto é como o sistema de drenagem de uma cidade. Se ele foi projetado para suportar apenas uma garoa, quando vier a tempestade da abundância, ele vai transbordar e causar um caos. Você vai se livrar do dinheiro através de compras impulsivas, empréstimos para parentes que nunca pagam ou investimentos desastrosos. Você não está perdendo dinheiro por azar. Você está drenando o excesso para voltar ao nível de escassez que sua mente considera seguro. Napoleão Hill passou 25 anos estudando os homens mais poderosos do mundo para descobrir uma verdade incômoda. A pobreza é uma doença mental contagiosa. Nós somos infectados por ela desde o berço. Quando você ouve que dinheiro não nasce em árvore ou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, você está recebendo comandos de autossabotagem. Enquanto o alienado vê o dinheiro como um recurso finito e maligno que ele precisa perseguir como um escravo, o mestre da mentalidade vê o dinheiro como energia moldável. O segredo não está em trabalhar mais horas, mas em mudar a frequência do seu pensamento. Se o seu pensamento é de falta, o universo apenas reflete a falta de volta para você. É uma lei matemática e espiritual. Em Mais Esperto que o Diabo, Hill revela algo ainda mais sinistro: o ritmo hipnótico. Imagine uma correnteza invisível que arrasta 98% da humanidade. Essa correnteza se alimenta da sua indecisão. Quando você não decide exatamente quanto quer ganhar e quem você quer ser, você entra em deriva. O vilão quer. O vilão quer que você seja um drifter, alguém que aceita o que a vida oferece, que se contenta com o salário que o patrão define e que reclama do governo enquanto assiste a 3 horas de entretenimento barato à noite. Esse ritmo hipnotiza você a acreditar que o sucesso é para os outros, para os sortudos ou para os desonestos. A honestidade sem estratégia é o caminho mais curto para a pobreza honrada. Ser bom não é desculpa para ser quebrado. Para sair desse buraco, você precisa de um desejo ardente. Não é uma vontadezinha de fim de ano. É uma obsessão que queima as pontes de retorno. Você precisa olhar para o seu eu atual, aquele que aceita a mediocridade, e declarar guerra a ele. Ou você é o mestre do seu destino ou é o escravo das suas circunstâncias. Não existe meio termo. Se você não está subindo, o ritmo hipnótico já está te puxando para baixo. A riqueza começa no momento em que você decide que não aceita mais nada menos do que a abundância total. É o despertar de um gigante que estava dopado por crenças limitantes e medos herdados. Agora que você entendeu que sua mente está programada, precisamos falar sobre como essa programação se manifesta no seu dia a dia. Existe uma doença silenciosa corroendo o futuro de milhões de brasileiros: a necessidade de validação. O livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, traz uma verdade que dói. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a maneira mais rápida de ter menos dinheiro. Parece óbvio, mas por que a maioria cai nessa armadilha? Porque fomos treinados para o contraste da aparência. Nós vivemos na era do pobre premium. O indivíduo que ganha 5 mil, mas financia um estilo de vida de 10 mil para convencer estranhos de que ele é um sucesso. Aqui está a quebra de crença definitiva. Se você ver alguém dirigindo uma Ferrari de 2 milhões de reais, a única coisa que você sabe de verdade sobre a riqueza dessa pessoa é que ela tem 2 milhões de reais a menos do que tinha antes de comprar o carro. Em O Milionário Mora ao Lado, Thomas Stanley revelou um padrão que chocou o mundo. A maioria dos milionários não vive em Alphaville ou no Leblon em mansões cinematográficas. Eles moram em bairros de classe média, dirigem carros usados mas bem cuidados, e usam relógios funcionais, não joias de pulso. Eles entenderam a metáfora da represa. Se você quer que o nível da água suba, você precisa fechar as comportas do consumo e abrir os canais do investimento. O pobre premium vive com as comportas escancaradas, tentando impressionar quem está passando pela margem, enquanto o leito do seu rio seca.
O maior vilão do seu progresso prático é uma frase de 3 palavras: eu mereço isso. Depois de uma semana estressante, você usa seu dinheiro como um analgésico para sua frustração. Você compra a roupa cara, o jantar gourmet, o celular de última geração. Mas entenda a dualidade do prazer. Existe o prazer imediato, que dura o tempo de uma postagem no Instagram, e existe o prazer da liberdade, que é a paz de saber que se você decidir não trabalhar amanhã, sua família continuará protegida. O comportamento financeiro é 80% psicologia e apenas 20% conhecimento técnico. O seu maior ativo não é o seu salário, é o seu autocontrole. A verdadeira riqueza é o que você não vê. É o fundo de emergência que te dá sono tranquilo. É a carteira de ações que paga suas contas enquanto você dorme. É a liberdade de dizer não para um chefe abusivo porque você não é refém do próximo contra-cheque. Enquanto você estiver preocupado em brilhar por fora, continuará oco por dentro. O milagre financeiro não acontece quando você ganha mais, mas quando você decide que a sua liberdade vale mais do que a opinião dos outros. A disciplina é o preço de entrada para o clube dos que não precisam mais fingir nada para ninguém. De nada adianta ler Napoleão Hill sob o sol da Flórida se você não souber como aplicar essas leis no trânsito de São Paulo ou no custo de vida do Rio. No Brasil, o jogo é mais bruto. O analfabetismo financeiro. Fomos criados em uma cultura que trata o dinheiro como um tabu, um mistério ou uma bênção que cai do céu. Como Gustavo Cerbasi alerta, o brasileiro médio não planeja o futuro porque está exausto demais tentando sobreviver ao presente. Mas a verdade é que, no Brasil, quem não tem um plano vira o plano de outra pessoa. Se você não sabe o que fazer com seu dinheiro, os bancos e as lojas de varejo sabem exatamente como tirá-lo de você. Existe uma crença popular perigosa de que no Brasil só enriquece quem é desonesto ou quem já nasceu em berço de ouro. Benz Ruel chega para quebrar essa corrente com um soco de realidade. A riqueza no Brasil é uma questão de matemática e sobriedade. Enquanto a cultura do jeitinho tenta atalhos que sempre levam ao abismo das dívidas, a mentalidade de prosperidade foca na construção de uma base inabalável. De um lado, pessoas que financiam o último iPhone em 24 parcelas para alimentar um ego ferido. Do outro, pessoas que, como ensina o milionário mora ao lado, vivem um degrau abaixo do que ganham para poderem comprar sua liberdade 1 quilômetro adiante. No Brasil, os juros são uma faca de 2 gumes. Se você deve, eles te devoram. Se você investe, eles se tornam o exército mais eficiente do mundo trabalhando para você 24 horas por dia. Muitos brasileiros acreditam que casal que se ama não fala de dinheiro. Gustavo Cerbasi prova o contrário. Casais que não falam de dinheiro acabam não tendo amor que resista às contas vencidas. Se o capitão e o imediato não concordam para onde o navio vai, ele vai bater nas rochas. Enriquecer no Brasil não é sobre acertar o investimento do século ou a criptomoeda da moda. É sobre o que Ruel chama de educação financeira prática. É ter o controle de cada centavo, é eliminar as dívidas que sangram seu patrimônio e é ter a coragem de ser diferente da maioria. Ser diferente, aqui, significa não ter dívidas, ter uma reserva de emergência e investir mensalmente, mesmo que comece com pouco. No final das contas, o cenário brasileiro é um teste de resistência. A dualidade entre a escassez e a abundância é decidida na mesa da sua cozinha, quando você decide para onde seu próximo salário vai. Ele vai para o bolso de um acionista de banco na forma de juros, ou vai para a sua conta de investimentos, comprando um pedaço do seu futuro? O Brasil é o país das oportunidades para quem tem a visão limpa. Enquanto a maioria chora a crise, o educado financeiramente enxerga a liquidação de ativos. A pergunta não é se é possível enriquecer no Brasil. A pergunta é: você tem a disciplina necessária para ignorar a boiada e seguir o mapa que os grandes mestres deixaram para você? Agora, chegamos à hora da verdade. Conhecimento sem execução é apenas uma ilusão de progresso. Você já sabe que o sistema está contra você e que sua mente precisa de um novo software. Mas como você instala isso na prática? Como você sai da teoria de Napoleão Hill para o saldo positivo na sua conta? A resposta está no que eu chamo de o ritual da riqueza. No Brasil, onde a distração é constante,
Você precisa de um método blindado para não ser arrastado de volta para a média. A lei da primeira parcela. A primeira grande mudança é o contraste da prioridade. A maioria das pessoas recebe o salário, paga os boletos, faz as compras e, se sobrar algo, guarda. Nunca sobra. Se você esperar o final do mês, o sistema sempre vai encontrar um jeito de drenar sua energia. O ritual dos ricos, como ensinado em Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, é se pagar primeiro. Antes de pagar o aluguel, o banco ou a internet, você paga a pessoa mais importante da sua vida, você do futuro. Separe uma porcentagem, por menor que seja, e tire da sua frente. Se o dinheiro não está na conta corrente, sua mente se adapta a viver com o que ficou. Isso é psicologia aplicada ao bolso. Imagine que cada real que você economiza é um soldado. Sozinho, R$1 não faz nada. Mas quando você reúne 1.000, 10.000, 100.000 soldados, você tem um exército. Em vez de você trabalhar pelo dinheiro, esse exército começa a marchar por você. Ou você é o comandante desse exército, ou você é o soldado de infantaria no exército de outra pessoa. Napoleon Hill falava sobre a mente mestra. No século XXI, sua mente mestra é composta pelos autores que você lê e pelos ativos que você acumula. O seu ritual diário deve ser alimentar essa mente e fortalecer esse exército. Para vencer no cenário brasileiro, você precisa de uma intencionalidade feroz. Cada centavo que sai da sua mão precisa ter um destino. Como Ser Basi sugere, não se trata de privação, mas de escolha consciente. Se você escolhe jantar fora hoje, está escolhendo adiar um pedaço da sua liberdade amanhã. Não há problema nisso, desde que seja uma escolha, e não um impulso. O seu plano de 4 passos é simples, mas exige coragem. Estanque o sangue. Elimine dívidas de juros altos imediatamente. Crie sua muralha. Monte sua reserva de emergência para nunca mais ser refém do medo. Recrute seus soldados. Comece a investir em ativos que geram renda. Alimente o cérebro. Continue estudando a psicologia do dinheiro para que o seu termostato nunca baixe. Existe um perigo silencioso que os livros de finanças básicas não mencionam. O sucesso pode ser tão traumático quanto o fracasso se você não tiver um propósito que seja maior do que o seu próprio umbigo. Napoleon Hill chamava isso de a lei do retorno. Se a sua busca pela riqueza for movida apenas pelo medo da pobreza ou pelo desejo de vingança contra quem duvidou de você, o dinheiro nunca terá um gosto doce. Ele será apenas um troféu pesado demais para carregar. A verdadeira riqueza, aquela que Morgan Housel descreve como ter o controle total do seu tempo, só é alcançada quando você entende a dualidade do acúmulo. Acumular por acumular é como estocar água em um balde furado. Você precisa de uma fonte que jorra. E essa fonte é o seu propósito. A crença popular diz que o dinheiro corrompe. Mas a verdade, a quebra de crença definitiva, é que o dinheiro apenas revela quem você realmente é. Se você é mesquinho com R$1.000, será um tirano com 1 milhão. A riqueza exige uma nova ética. Em Mais Esperto que o Diabo, Hill nos ensina que a única forma de não cair novamente no ritmo hipnótico do consumo vazio é praticar a autodisciplina do legado. Isso significa usar sua riqueza para comprar não apenas coisas, mas experiências e impacto. No Brasil, onde a desigualdade é um abismo, ser rico e consciente é um ato de rebeldia contra o sistema que quer te ver como um acumulador egoísta. Pense na sua jornada financeira como o plantio de um pomar. O tópico 1 foi a escolha da semente. O 2 e o 3 foram o preparo da terra. O 4 foi a irrigação constante. Agora, no tópico 5, você colhe os frutos. Mas preste atenção. Um mestre da riqueza nunca come todos os frutos da colheita. Ele reserva as melhores sementes para plantar uma floresta que dará sombra para filhos, netos e para a comunidade ao seu redor. O medíocre quer o dinheiro para ostentar o que não tem. O próspero quer o dinheiro para se tornar quem ele nasceu para ser. A riqueza real é a liberdade de ser generoso sem medo. É a paz de saber que, se você partir amanhã, você deixou o mundo um pouco mais rico do que quando chegou. Existe um abismo entre o saber e o fazer. Muitas pessoas devoram livros como os de Napoleon Hill, mas continuam paralisadas no sofá da teoria.
O vilão aqui é a obesidade mental, o ato de acumular informação sem nunca colocar a mão na massa. O que acontece quando as luzes da câmera apagam e você fica sozinho com as suas escolhas? O sucesso não exige perfeição, ele exige persistência inabalável. Hill chamava isso de o nono passo para a riqueza. A maioria das pessoas desiste no primeiro sinal de derrota temporária porque confunde derrota com fracasso. O fracasso só existe quando você para de tentar. Até lá, tudo é apenas aprendizado. Compare o entusiasta de janeiro com o mestre da execução. O entusiasta quer resultados rápidos. Ele quer o atalho, a dica quente, a fórmula mágica. O mestre, inspirado pela psicologia financeira de Housel, sabe que o tempo é o ingrediente mais poderoso da riqueza. Ele entende a dualidade do tempo. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votação baseada em emoções. No longo prazo, é uma balança de precisão que recompensa a disciplina. No Brasil, ser consistente é quase um superpoder. Enquanto todos ao seu redor estão mudando de ideia, trocando de plano ou desistindo porque está difícil, você permanece. Você se torna a rocha em meio à maré. Como Benz Ruel enfatiza, a liberdade não é um evento, é um processo de erosão. Você vai corroendo as suas dívidas e as suas crenças limitantes dia após dia, até que não sobre nada além da sua independência. Imagine que cada ação correta que você toma, seja economizar R$50, ler 5 páginas de um livro técnico ou estudar um novo ativo, é um tijolo. Sozinho, um tijolo é insignificante. Mas se você assenta um tijolo por dia, com a precisão de um mestre de obras, em alguns anos você terá uma muralha intransponível. Essa muralha é a sua liberdade. Ela protege sua família, financia seus sonhos e cala a boca do medo. A maestria da execução não é sobre fazer coisas extraordinárias. É sobre fazer coisas comuns, de maneira extraordinária, por um tempo longo o suficiente para que os juros compostos façam um milagre por você. O compromisso com a maestria. Este é o momento em que você deixa de ser um espectador deste canal e se torna o protagonista da sua própria história. A maestria não é um destino, é um estilo de vida. É acordar todos os dias e perguntar: o que eu vou fazer hoje para fortalecer o meu império? O segredo final dos segredos é que a riqueza não te torna melhor. Ela apenas te dá a liberdade de ser quem você já decidiu ser. Então, decida ser grande agora. Não espere o saldo da conta mudar para começar a agir como um mestre. Comece a agir como um mestre, e o saldo da conta não terá outra opção a não ser te seguir. Nós percorremos as 6 camadas do código da riqueza. Desde a base invisível da mentalidade até o topo da execução magistral. Você agora tem o mapa completo. A pergunta não é mais como, mas quando. E a única resposta aceitável é: agora. As correntes não foram apenas afrouxadas, elas foram derretidas. O sistema perdeu um seguidor e o mundo ganhou um realizador. Se você chegou até o final deste vídeo, você provou que tem a paciência que 99% das pessoas não têm. Você está pronto para selar esse pacto com o seu destino. Comente: eu sou o mestre da minha execução. Compartilhe este vídeo com uma pessoa que você deseja ter ao seu lado no topo, porque a jornada é melhor quando compartilhada com quem tem a mesma frequência. Deixe o seu like se a sua mente nunca mais será a mesma. O vídeo termina aqui, mas a sua nova vida começa agora.